Amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos 4, de 1 a 22. Como o texto é longo, irmãos, nós vamos fazendo a leitura ao passo que também vamos avançando na explicação. Atos 4, de 1 a 22. Falemos com Deus. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor nosso, em Cristo. Amém. Queridos, nós sabemos que Lucas, ele é o autor tanto do livro de Atos, quanto do primeiro livro ao qual ele se refere, a saber, aquele que é batizado com seu nome, ou seja, Evangelho de Lucas. Os dois foram escritos a Teófilo para informá-lo tanto sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, quanto sobre os primeiros passos da igreja cristã ou da igreja primitiva. Informações sobre o ministério do Senhor Jesus, Evangelho de Lucas. Informações sobre os primeiros passos da igreja primitiva, livro de Atos dos Apóstolos. Já sabemos também que Atos marca 34 anos de história da igreja. Então, os 34 primeiros anos da história da igreja primitiva, da primeira igreja, eles estão registrados aqui, claro, de modo muito pontual, no livro de Atos dos Apóstolos. Faço lembrar aos irmãos que nos últimos domingos nós estudamos 2 sermões que foram pregados pelo apóstolo Pedro. O primeiro deles está no capítulo 2, quando na ocasião da descida do Espírito Santo, todos foram cheios da presença de Deus, então cada um ouvia falar como em sua própria língua. Alguns que avistaram aquele acontecimento em Jerusalém se questionavam: o que é isso que acontece entre nós? E outros apontavam e diziam: eles estão embriagados. No capítulo 2, Pedro, então, no seu primeiro sermão, corrige o foco. Pedro diz: eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel, capítulo de número 2, tá? Capítulo de número 2 é um acréscimo meu, irmãos. Pedro não usou essa expressão. Então, Pedro mostra o cumprimento da promessa de Deus, que é o derramar do seu Santo Espírito, e aquela era uma evidência que, de fato, o Nazareno, quem é o Nazareno? O Nazareno da Galileia, que foi morto por aqueles que ali estavam. De fato, Nazareno Galileu era o Cristo. Era Deus encarnado, o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, esse é o sermão do capítulo 2 de Atos. Claro, irmãos, aqui eu estou retratando apenas o contexto imediato, então eu estou sendo sucinto. No capítulo de número 3, há uma outra ocasião em que Pedro vem e emite um novo sermão. Na ocasião em que, quando adentram a porta do templo, há um homem maior de 40 anos de idade e ele é coxo, ele é um paralítico. Pede esmolas, ele vivia a mendigar a porta do templo, o pórtico de Salomão, como era conhecido, um daqueles pátios. João e Pedro então dizem: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Esse homem então se levanta, os seus nervos tomam forma, suas pernas ganham músculos, e ele então passa a acompanhar Pedro e João. A multidão
passa a ver aquele homem então, ou percebe aquele milagre, e ficam admirados tanto com Pedro quanto com João. Aí aqui nasce uma segunda mensagem do apóstolo Pedro. Ele começa o sermão, ou o seu discurso, dizendo: por que vocês se admiram conosco? Não há poder em nós, mas aquele Nazareno, ou seja, mais uma vez ele aponta para Cristo. Ele não usa aquele milagre como um degrau para o seu benefício pessoal, para o seu enriquecimento, a exemplo do que acontece nos dias atuais. Ele usa aquele milagre para dizer: quem realizou tamanho milagre foi aquele Nazareno, aquele que esteve entre nós, que vocês crucificaram, que Pilatos estava resolvido a soltá-lo, mas vocês preferiram a Barrabás. Então é este quem operou o milagre. Esse é o segundo sermão do apóstolo Pedro, que está no capítulo 3. Então o que é que acontece daqui para frente, irmãos? Depois que Pedro prega esse sermão, capítulo 3, as autoridades do templo, escribas, fariseus, sacerdotes, começam a se sentir indignados, porque eles começam a perceber que no discurso de Pedro há a afirmação da ressurreição. O problema, necessariamente, do capítulo 4, não é o fato de Pedro e João serem discípulos de Jesus, pois Jesus já havia sido assunto aos céus. Mas Jerusalém, naquele momento, está vivendo uma situação de transformação de fé. Em que sentido? Os judeus, alguns esperavam o Messias e não entendiam que Jesus, o Nazareno, era o Messias. Portanto, eles viam o cristianismo como o quê? Como uma seita. Era assim que eles viam. A exemplo dos saduceus, dos fariseus e de outros judeus que estavam ali no templo. Então, quando Pedro e João vão pregar e falam do Nazareno, do Galileu, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é Deus encarnado, o que é que acontece? Muitos que não criam estão olhando para aquela mensagem como uma heresia. Mas até então esse não é um grande problema para eles. O grande problema para eles é quando Pedro afirma a ressurreição de Cristo. Aí vocês vão perguntar: por quê, pastor? Porque os saduceus não criam na ressurreição. Eles não criam nessa doutrina cristã e bíblica. Então eles tomam isso como uma ofensa. Deixa eu dar um exemplo claro, irmãos. Imagine você a seguinte situação. Chega um herege, é claro, Pedro não era herege, eu apenas estou aqui colocando o ponto de vista segundo a ótica dos saduceus. Imagine chegar um herege aqui na igreja e começar a pregar absolutamente tudo, a pregar contra absolutamente tudo aquilo que nós cremos. Isso seria muito impactante para nós. Certamente que produziria revolta, repulsa em muitos de nós. Ora, se até um pastor nós devemos ter cuidado quando convidamos, porque é possível que um pastor pregue coisas que sejam contrárias àquilo que está na Bíblia, ainda que por ignorância, mas é possível. Imagine então um herege. Obviamente não era o caso de Pedro. Ele não era um herege, era um cristão. Era um apóstolo. Mas os escribas e fariseus viam Pedro e João como dois hereges. E pregando onde? No templo, no pórtico de Salomão. Então eles se indignaram. O que é que fizeram então? Apanharam a Pedro e João e prenderam. O capítulo 4, ele nasce em razão disso. Nós vamos observar. Versos de 1 a 4. Pedro e João são presos. Olhem. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus.
que não criam na ressurreição. Ressentidos por ensinarem eles aqui é Pedro e João, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A indignação é, ele está falando da ressurreição e que o Deus poderoso para fazer os mortos ressurgirem é Cristo. É essa a indignação. Verso 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Qual é o cenário? Os irmãos devem lembrar que no final do capítulo 2, depois do primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 homens, ou quase 3.000 famílias, creram na mensagem de Pedro, foram convertidos pelo Espírito Santo e foram batizados. No final do primeiro sermão de Pedro, capítulo 2. No final do segundo sermão de Pedro, capítulo 3, já eram quase 5.000 crentes, crendo na pregação dos apóstolos Pedro e João. Agora imagine, saduceus, fariseus, sacerdotes, descrentes em Jesus o Nazareno, olhando essa cena. Qual era a forma que eles tinham de suplantar aquela situação? Vamos prendê-los. É o que acontece. Então os leva ao cárcere para prendê-los em razão de estarem pregando sobre a ressurreição que seria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o cenário, irmãos, tá? Lá em Lucas 20, verso 27, fala justamente que os saduceus não aceitam a doutrina da ressurreição. O problema é, eles falam de ressurreição e falam de ressurreição em Jesus Cristo. Nós não cremos na ressurreição. Logo, Pedro e João são dois hereges. Somado a isso, muita gente tem crido na mensagem que eles pregam. É o que pensavam os saduceus e as autoridades do templo. Ele pregou o primeiro sermão, quase 3.000 famílias foram convertidas. Ele acabou de pregar um segundo, mas 2.000 pessoas estão seguindo. Ou seja, em Jerusalém, a igreja começa então com cerca de 5.000 convertidos. Qual é a solução? Vamos capturá-los, vamos prendê-los, vamos calar a sua boca. Irmãos, o que é que a gente aprende até esse momento do texto? Amados, vejam só. De igual modo, ao apóstolo Pedro e João foram tentados a calar a boca, nós também seremos. Aliás, nós já somos. Se você parar para pensar, nos lugares onde você expressa a sua fé, quer por meio do seu testemunho, ou até verbalizando essa fé, você é taxado como um alienado. Alguém a quem o pastor fez uma lavagem cerebral. Qual crente que, buscando viver piedosamente a vida cristã, nunca foi taxado de ter passado por uma lavagem cerebral ou de um alienado? Mas há outras taxas que nos impõem. Pessoas sem cultura, pessoas que se apegam a Deus, porque Deus seria como um copo d'água para o sedento, como disse Nietzsche, ou coisa do tipo. Queridos, nós não podemos nos calar diante da graça salvadora de Deus. As pessoas estão caminhando para o inferno, porque todo aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, ele caminha a passos largos para o inferno.
a igreja, ela é a agência de Deus para proclamar a salvação. Significa dizer que se a igreja se calar, se omitir de fazer o seu papel, aqueles não ouvirão o evangelho. E eles precisam ouvir o evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto dos gregos, como também de todo aquele que nele crê. Então, o que tentaram fazer com Pedro e João, também tentam fazer com a igreja nos dias atuais. E sempre foi assim. Martinho Lutero, quando foi apresentado diante do Papa Leão X, ele recebeu uma proposta mais ou menos assim: Martinho Lutero, se retrate de tudo o que você disse. Se retratar é voltar atrás, é se corrigir. A proposta era: Lutero, retire as 95 teses que vão de encontro à nossa fé. Lutero respondeu mais ou menos assim: se me for provado nas Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu me retrato de todas elas. Lutero foi expulso da igreja. Sua primeira intenção era que a igreja voltasse aos padrões bíblicos. Ela preferiu expulsá-lo a retomar as Escrituras. Lutero foi expulso. Lutero não se calou diante da maior autoridade que existia naquela época. E muitas vezes nós nos constrangemos de falar de Cristo a pessoas que são colegas de trabalho, colegas de sala de aula, familiares ou coisa do tipo. Pastor, mas essas pessoas tentam me rechaçar. Elas tentam pôr uma mordaça sobre a minha boca. Elas tentam me calar. Meu santo, veja só. A gente precisa ter na nossa mente algo que é muito claro. Nós não vamos converter ninguém. O papel da igreja não é converter. Quando eu entendi isso, meu coração descansou em Deus. Aquele exemplo que eu dei que quando iniciei o meu ministério, preguei, me dediquei, ninguém se converteu. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Até que um dia eu compreendi que eu deveria deixar de me preocupar com os convertidos. Em que sentido? Não é papel meu converter ninguém. Eu não tenho esse poder. O meu papel enquanto pregador naquela ocasião era fazer a mensagem chegar de modo claro e puro, ou seja, o evangelho como ele é, aos ouvidos dos pecadores. Irmãos, quando eu entendi isso, no meu primeiro ano de ministério, no meu segundo, porque no meu primeiro eu achava que eu tinha alguma capacidade. Quando eu entendi isso, no meu segundo ano de ministério, tinham 10 convertidos e batizados dentro da igreja. Pastor, e no primeiro ano, tinha 0. Eu fui plantar um campo missionário, não tinha ninguém. No segundo ano, finalmente, se converteram ou foram convertidos pelo Espírito Santo 10. Então, não se constranja se alguém tenta calar a sua boca. Você já pensou se o cego de Jericó, quando Jesus ia passando no caminho, e os discípulos foram lá e disseram, olha, faça silêncio, não interrompa o mestre, não atrapalhe a marcha do mestre. Vocês já pensaram se ele se constrangesse com essa palavra e se calasse? Ao passo que alguém dizia, se cale, e ele falava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a coisa ia se avolumando, ia piorando a situação, que não puderam contê-lo. Resultado de tudo isso, o Senhor o cura e diz, a tua fé te salvou. Então, nós precisamos perseverar na fé, não apenas num sentido, irmãos, de ouvir o Evangelho, perseverar no Evangelho, como é vontade de Deus, mas também perseverar em fazer esse Evangelho chegar
não desista, não desanime, ainda que queiram te calar com relação à sua fé. É claro que há pessoas, irmãos, que elas estão tão entregues ao pecado e à perdição, que elas vão zombar. Para essas, a gente bate os pés em suas portas, para que a poeira dos nossos pés sirva de testemunho contra elas. Elas tiveram a oportunidade de ouvir, mas rechaçaram. Essa é a primeira lição. Segundo, versos de 5 a 12. Pedro e João perante o Sinédrio. Acompanhe a leitura. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, nesse caso do templo, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a maior autoridade eclesiástica. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou com que nome que fizestes isto? A pergunta traduzida para os nossos dias é a seguinte: quem vocês pensam que são para estar pregando sobre ressurreição aqui? Se a gente fosse traduzir a grosso modo para os nossos dias, é isso que está sendo perguntado. Pedro, João, quem vocês estão pensando ser para estar falando sobre aquilo que nós não cremos? Então Pedro responde no verso de número 8. Então Pedro, olha lá, irmãos, a ressalva, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Ele está se referindo ao coxo que foi curado e os acompanha. Verso 10, desculpe. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Para que eles não se confundam, para que eles saibam quem é Jesus Cristo. Pedro faz questão de dizer: o Nazareno. Irmãos, a gente lê os sermões de Pedro e percebe que há muita referência ao Nazareno. E talvez isso não fique claro na nossa mente. Ele fala muitas vezes do Nazareno, porque a intenção dele é demonstrar àquelas pessoas que aquele homem de Nazaré, que eles conseguiam ver, tocar, ouvir, mas não enxergavam até então divindade, ele é aquele que de fato é o Cristo. Portanto, Pedro não fica satisfeito em dizer no nome de Jesus Cristo. Ele diz quem é esse Cristo. É o Nazareno que esteve entre nós. Verso de número 10. Tomai conhecimento, vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esta cura, é que este está curado perante vós. Essa é a terceira vez que Pedro fala, primeiro, do Nazareno, que é Cristo, Deus encarnado. Segundo, que esse Nazareno foi morto por vós. Terceiro, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pastor, cadê as passagens que Pedro trata sobre isso? No sermão de número 1, versículos 23 e 24. Se você voltar lá, capítulo 2, versículos 23 e 24, vejam o que Pedro diz. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele
retido por ela. Segundo momento que ele fala do Nazareno, de que foi morto pelos pecadores e ressurgiu dentre os mortos em razão da vontade de Deus. Capítulo 3, versículo 15, no seu segundo sermão, está escrito assim: Dessarte, mataste o autor da fé, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aí Pedro vem agora nos versículos 10, 11 e 12 e diz: Nós fizemos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o qual vocês mataram, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Aqui nós temos uma lição. Se você parar para analisar, a mensagem de Pedro sempre gira em torno da morte e ressurreição de Cristo, ou seja, do Evangelho encarnado. Pedro diz: olha, vocês mataram. É claro, irmãos, a gente sabe que a morte de Jesus foi Deus executando a sua vontade. Então, Deus puniu em Cristo os nossos pecados. Mas os homens foram esses agentes que levaram Jesus à cruz. Eles julgaram a Cristo, ainda que injustamente, mas julgaram a Cristo. Então, quando Pedro diz, vocês mataram, não significa dizer que o Senhor foi apanhado de surpresa. Obviamente que Deus sabia de absolutamente tudo que iria se proceder. Aliás, tudo foi decretado por Deus, mas os homens respondem pelos seus atos. Pedro diz, olha, ele foi morto por vocês. Vocês o mataram. E aqui, irmãos, há um sentido duplo de morte de Jesus para aqueles. Primeiro, eles mataram porque eles levaram Jesus Cristo à cruz. Eles condenaram Jesus. Mas em um sentido espiritual e não jurídico, eles mataram Jesus porque todo aquele que crê em Jesus, os seus pecados recaíram sobre Cristo. Não seria um erro teológico afirmarmos, nós matamos Jesus em razão do nosso pecado. Então, se o nosso pecado foi punido em Cristo, nós nos tornamos, de um modo mais amplo e espiritual, responsáveis pela morte de Cristo. Por que Cristo morreu, se ele não tinha pecado? Ele morreu pelos pecados de quem? Ele morreu pelos meus pecados. De quem era aquela morte? Minha. A cruz me pertencia. O inferno era meu. Quem foi em meu lugar? Cristo. Então, os nossos pecados, eles acabaram causando a morte de Cristo de modo direto. Claro que a gente sabe que diante disso, tudo está à vontade de Deus, onde ele opera em Cristo a sua graça salvadora. Tá bom, amados? Queridos, versos de número 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós. Pedro está dizendo no seu discurso, olha, ele é a pedra angular de esquina, a pedra que vocês rejeitaram. Vocês não creram nele. E aí ele conclui, irmãos, no verso de número 12. A qual se tornou, verso 11, a qual se tornou a pedra angular. Verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pronto, aqui ele foi na ferida do sumo sacerdote. Quem era a maior autoridade naquele julgamento? O sumo sacerdote. Escribas, fariseus, saduceus, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos da linhagem do sumo sacerdote. O que Pedro está dizendo é, debaixo do céu, o homem é salvo por Jesus Cristo, não pela fé que vocês pregam. Pedro foi extremamente intrépido, corajoso, ousado no que ele disse. Até porque, irmãos, isso poderia custar a sua vida.
E aqui a gente tira uma segunda lição enquanto igreja. De que forma nós temos notificado os homens que há salvação e em quem há salvação? Às vezes, irmãos, a gente vê mensagens ou vê discursos que até nós, se fraquejarmos na fé, somos enredados por ela. O mundo precisa saber que o homem não é salvo pela sua filosofia. O homem não é salvo por aquilo que ele pensa. Esses dias eu li uma frase, eu gosto muito dessas frases teológicas, e dizia assim: não importa o que você acha, importa o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E é verdade. A gente vive em um mundo que os homens estão trazendo filosofias para dizer: o nosso destino é esse, o nosso destino é aquele. Olha, o homem ele pode lograr êxito dessa forma, etc. e tal. E às vezes essas filosofias humanas, ou seja, a leitura que o homem faz sobre a vida, tem enredado muitas pessoas. A igreja é aquela que desmente o mundo. Pastor, a igreja desmente porque o que Pedro está fazendo aqui é desmentindo aqueles religiosos. Pedro está dizendo: os homens não são salvos por aquilo que vocês pensam. Vocês precisam saber que abaixo do céu o homem é salvo por Jesus Cristo. A igreja, ela desmente o mundo. É papel da igreja combater a inverdade, a falsidade. É papel da igreja dar ao homem ciência daquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é o evangelho. Jesus orou e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, é óbvio que eu não estou aqui pregando que agora vamos chegar em nossos locais de trabalho, de estudo, em nossas famílias, e vamos travar batalhas no que diz respeito à fé, desrespeitar a fé das pessoas ou coisa do tipo. Mas vejam só, às vezes há mentiras que são tão bem contadas que se tornam verdades no coração e na mente das pessoas. E há verdades tão tímidas que parecem mentira. Isso acontece conosco. Às vezes, as seitas religiosas, elas são muito mais convictas das suas inverdades que nós da verdade do Evangelho. É isso que eu quero dizer. Quando você crê no Evangelho, meu irmão, você não pode crer no Evangelho de modo duvidoso. Será que é isso mesmo? Se você olha o Evangelho se perguntando se é isso mesmo, isso é uma evidência que você não conhece a graça salvadora de Deus. O Evangelho, irmãos, para um cristão, não deve ser a sua roupa. Para o cristão, o Evangelho deve ser a sua pele. Arranque a sua pele para você ver o que é que acontece. Mas a sua roupa você arranca. Você substitui, você escolhe conforme a sua conveniência, conforme o evento. E a pele, o que é que você faz com a sua pele? Sabe o que é que você faz? Você não tem o que fazer, porque você precisa dela para sobreviver. Se você arrancar a sua pele, você vai sangrar, 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 até você ficar anêmico e morrer. Assim deve ser o Evangelho na minha e na sua vida. Se esse Evangelho for retirado de nós, nós morreremos. O Evangelho para um cristão não deve ser a sua roupa. O Evangelho para aqueles que creem deve ser a sua pele. E da minha pele, goste quem quiser. Eu não tenho como mudar a minha pele.
Você acha a cor dela bonita? Muito obrigado. Você acha a cor dela feia? Paciência. Ela vai continuar sendo a minha pele. Assim é o Evangelho. Você me ama pela minha fé? Amém. Graças a Deus. Você me odeia pela minha fé? Paciência. Eu vou continuar crendo. Era assim que Paulo, Pedro e João pensavam e os demais apóstolos e discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a nossa vida, irmãos. Se ele não for a nossa vida, nós faremos dele como uma roupa. O trocaremos segundo a ocasião e o momento. Estejam atentos a isso. Terceira e última parte do texto sagrado, amados. Versos de 13 em diante. Demonstra justamente a intrepidez de Pedro e de João. Vejam só o que ele diz. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, verso de número 13, e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sabe qual foi a conclusão dos sacerdotes, das autoridades? A conclusão foi mais ou menos assim: não tem jeito. Não tem jeito. Olha, eles são incultos, eles são iletrados. Esse Pedro era pescador. Nada contra o pescador. A economia do nosso país precisa dos pescadores, como dos caminhoneiros, dos pedreiros, dos advogados, médicos, professores, precisa de toda a classe trabalhadora. Mas a intenção é dizer, ele é iletrado, é um homem inculto, mas eles não desistem da fé. Eles estiveram com Jesus Cristo. Jesus Cristo fez a cabeça deles. Jesus Cristo os transformou. Verso de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, ou seja, o antigo coxo, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. Que sinal? O coxo andar, maior de 40 anos. Verso 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Essa foi a decisão do Sinédrio. Vamos dar um cala-boca. Se vocês saírem por aí falando de Jesus Cristo, nós vamos prender vocês. Aí vem Pedro agora, verso de número 18, em diante. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Verso 19, irmãos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. A pergunta de Pedro é: vocês acham que diante de Deus é justo que eu me cale em razão do pedido de vocês, ou fale o que é vontade do Senhor? É o que Pedro está dizendo, verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vivemos e ouvimos. Os irmãos devem lembrar que eu já disse aqui em outras pregações que em Atos dos Apóstolos, quando se fala de testemunha, está se falando de alguém que vai testemunhar o que viu e ouviu, e essa pessoa é capaz, claro, dada pelo Espírito Santo essa capacidade, de sustentar esse testemunho, ainda que isso lhe custe a vida. É o que está acontecendo justamente com Pedro. Pedro está dizendo no verso 20,
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Qual era a ordem? Calem a boca. Pedro diz, nós não podemos deixar de falar. Vocês acham que é justo diante de Deus nos calarmos porque vocês estão pedindo? Pedro e João estão correndo risco de morte. Verso de número 21. Irmãos, só abrindo uma ressalva. Esse mesmo Pedro aqui, para que ninguém se confunda, é aquele Pedro que em Lucas 22, de 54 a 62, Jesus havia sido preso e alguém chega para ele e diz, ei, você é um deles. Pedro diz, não, eu não sei do que você está falando. É sim, você fala como ele. Mulher, eu não sei o que você está falando, eu não conheço esse Jesus, eu não o conheço. Ele nega pela terceira vez, o galo canta, ele lembra da profecia de Jesus na noite anterior, pois Jesus havia dito na Santa Ceia, Pedro, ainda nessa madrugada, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A profecia de Jesus se cumpriu perfeitamente. Depois da ressurreição, então, o Senhor Jesus o questiona, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro precisa confessar 3 vezes amor por Cristo. E o Senhor diz, apacente as minhas ovelhas. É esse mesmo Pedro, irmãos, o personagem aqui. Agora, ele não está negando diante do Sinédrio. Ele não está negando diante do sumo sacerdote, coisa que fez em Lucas capítulo 22, a partir do verso 54. Agora ele está dizendo, vocês acham que é justo que eu me cale? Eu não posso deixar de falar aquilo que sou testemunha. É o que Pedro está dizendo. E o texto então se conclui aí no verso 21 dizendo, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Verso 22, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Para finalizar, qual o objetivo de Lucas registrar que o coxo era maior de 40 anos? Primeiro, para que não coubesse dúvida que ele era deficiente de nascença. Um homem de 40 anos todo mundo conhece. Uma criança de 5 anos, até pelo curto tempo de vida, talvez nem todos conheçam. Ele tinha 40 anos, ou seja, em Jerusalém todo mundo via aquele homem ao pórtico do templo de Salomão. Todo mundo sabia que aquele homem vivia ali a pedir esmolas. Os mendigos, os flagelados de Laranjeiras, as pessoas que têm deficiência mental em Laranjeiras, todos nós conhecemos. Não conhecemos? Sabemos. Todos nós sabemos quem são essas pessoas. Esse homem tinha 40 anos e é registrado aqui para isso, para que não caiba dúvida sobre que de fato aquele milagre foi algo verídico. Irmãos, o que é que a gente aprende nessa última parte do texto sagrado? Queridos, um cristão de verdade, ele não conterá a proclamação do Evangelho. Sabe por quê? Porque a sua vida irá denunciá-lo. A vida de um cristão é denunciada, ou melhor dizendo, a fé de um cristão é denunciada pelo seu testemunho, pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de falar, de agir, de reagir, a reflexão que ele faz. O que eu quero dizer é, um cristão de verdade, ele não tem como esconder que de fato ele é um discípulo de Cristo. As pessoas verão, ele é diferente. Ele fala, ele pensa, ele reflete de modo diferente do mundo. Ainda que ele não abra a boca, as suas atitudes vão denunciar a sua fé. Se alguém chega para você e pergunta, você é crente, é? Meu irmão, eu quero lhe dizer, responda que sim com muita alegria. Essa identidade é muito positiva.
Se na sua primeira semana de aula, alguém olha para você e diz assim, vem cá, você é evangélico, você é protestante, é? Se isso aconteceu, isso é muito bom, é muito saudável isso. É sinal que o seu testemunho falou por si só. É sinal que o seu testemunho falou por si só. Se você é uma pessoa confiável, se as pessoas olham para você e enquanto cidadão lhe respeitam, sabem que você é alguém correto, trata com a verdade, com a honestidade, com respeito, isso é um excelente sinal. Porque Jesus Cristo, no seu lugar também, ele trataria com verdade, com respeito, com amor, com graça, com misericórdia. Isso é um bom sinal. Triste é quando as pessoas descobrem a nossa fé em razão do mal que praticamos. E você é crente, é? Mulher nem parece. Você parece conosco. Você age como nós. Você faz tudo o que nós fazemos. Isso é razão de tristeza, irmãos. É razão de tristeza para um crente se parecer com o mundo e ser confundido com o mundano. É razão de tristeza. Razão de alegria, irmãos, para nós deve ser nos parecer com Cristo. Deve ser nos confundir com Cristo. Isso é razão de alegria para a nossa fé. Não se orgulhe se alguém lhe disser, você é igual a nós. Isso não é razão de orgulho. Isso é razão, irmãos, de dobrarmos os nossos joelhos e chorarmos os nossos pecados. Dizer, Senhor, me perdoe, porque eu tenho parecido com um dos seus inimigos, a saber, o mundo. Um Quaker, certa vez disse, que um cristão de verdade, ele é capaz de influenciar 1 milha ao seu redor. Porque um cristão transformado por Deus e cheio da presença de Deus na pessoa do Espírito Santo, ele não conterá a mensagem do Evangelho. A sua vida é graça, misericórdia e proclamação. Proclamação, misericórdia e graça. A sua vida é Cristo visto nele. Amém.